A paz do Senhor, este é o canal Evangelho Puro e Simples, cuja finalidade deste canal é levar a palavra de Deus até você de forma bem simples e prática. E hoje eu quero conversar com você sobre algo que eu sei que as pessoas têm muita dúvida, que é sobre a alma, o que é a alma e o que é o espírito. Aliás, sobre a alma eu tenho muita coisa para dizer. O que é a alma? Qual é a influência que ela tem na nossa vida, né? Qual é a função da alma? Qual é a função do espírito? Então, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa nova e você vai ser instrumento de Deus para passar para conhecimento para mais pessoas de forma bem simples e prática. Então, vamos lá? Primeira coisa que eu quero falar sobre a alma é que ela é um princípio inteligente que anima o corpo e ela vai usar os nossos sentidos para isso, né? Então, ela vai usar os nossos sentidos como os olhos, o ouvido, né? A boca, como está escrito lá em Mateus, capítulo 6, 22 e 23, que fala justamente sobre o olhar, né? Que se o olhar for bom, teu corpo terá luz. Se o seu olhar for treva, o seu corpo será cheio de trevas, né? Então veja que a nossa alma usa os nossos órgãos, usa os nossos sentidos para se comunicar com o mundo exterior, né? Também vai falar sobre a boca, lá em Mateus, capítulo 15, versículo 11, e depois do 17 ao 19, né? Quando os fariseus estavam criticando ali, porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer. E Jesus estava dizendo que o que contamina o homem não é, o que ele come, mas o que sai de dentro do seu coração. Jesus não estava querendo dizer com isso que os discípulos não deveriam ter higiene, né? Claro que não. Só que ele quis dizer que o mais importante do que a higiene física é a higiene interior. É a higiene que vem de dentro, né? Não adianta você lavar as mãos para comer, mas no seu coração habitar o pecado. No seu coração habitar o egoísmo, a avareza, o adultério, né? Habitar o ódio, a mágoa, a inveja, a tristeza, né? Não adianta habitar nada disso dentro do seu coração, porque isso, quando você fala sobre, né, qualquer coisa, uma pessoa magoada, ela magoa outras pessoas, uma pessoa ferida, ela fere outras. Então, uma pessoa nessa condição, ela acaba falando coisas que magoam pessoas que escutam, né? Então, é por isso que é perigoso o que está dentro. É muito mais perigoso aquilo que está dentro do seu coração do que aquilo que está fora, né? E, gente, com isso, né, veja que também lá no Salmo 122, versículo 1, né, a alma sente alegria. Então, nós vemos que a alma ela tem a ver com as nossas emoções. Também algo muito interessante é que a sua personalidade está na sua alma. Sabia disso? Sim, é na sua alma que está a sua vontade, a sua inteligência, as suas emoções. E aí, se a minha alma é o que forma a minha personalidade, onde fica o espírito nisso tudo? Aí é que tá. O espírito no homem é justamente para ligá-lo às coisas espirituais. É o seu espírito que te liga com Deus. É o seu espírito que te liga com o mundo espiritual. E aí há algo interessante, porque quem vai decidir se reina em você o mundo espiritual ou o mundo natural é a sua alma. Sabia disso? Interessante, né? Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, nos diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha só. É por isso, né, que tem pessoas que elas decidem isso na alma, né? Se vão ser mais espirituais ou se vão ser mais
digamos assim, naturais, né? Que não acredita muito no mundo espiritual, como por exemplo Tomé, né? Tomé acreditou que Jesus ressuscitou porque ele viu Jesus ressuscitado. Ele chegou a dizer que só acreditaria se tocasse em Jesus e visse as mãos dele furadas. E foi o que ele fez. Ele tocou em Jesus, viu as mãos de Jesus furadas e aí acreditou. E Jesus falou para ele, né? Tomé, feliz aquele que acredita sem ver. Você acreditou porque você viu, mas feliz é aquele que acredita sem ver, né? Então, quer dizer, o que estava reinando ali em Tomé naquele momento era o mundo natural. Ele não estava crendo no espiritual. Ele não estava crendo que Jesus ressuscitou, a menos que ele visse. E ele precisou ver para acreditar, né? Por isso que tem essa expressão aí, tem que ser igual a Tomé, tem que ver para crer, né? Então, o seu espírito, a função do seu espírito é te levar a Deus. E a função da sua alma é te conectar com o mundo exterior, tá bom? E a alma, né? Então, é a alma que vai decidir se você é uma pessoa mais espiritual ou se você é uma pessoa no natural, aquela pessoa que não acredita muito no espiritual, não, que acredita somente naquilo que vê, tá certo? Bom, então, como eu te falei, né, algumas vezes a alma vai exercer o controle sobre o homem e ele é que vai dizer se o homem é mais espiritual ou mais natural. Então, ali na alma vai estar o seu intelecto, né? Vai ser na alma que você pode julgar as pessoas. Quando você faz um julgamento, seja de alguém ou seja de si mesmo, é na sua alma. Quando você recorda, imagina, raciocina, isso tudo faz parte do seu intelecto. Quando você sente prazer, ódio, medo, tristeza, isso tudo faz parte do seu intelecto, né? É na sua alma que vai estar a sua vontade, o seu querer, o seu desejo, o impulso para fazer algo ou para perseverar em algo, a sua consciência, que é aquela voz interior que soa na sua mente com a sua própria voz, né? Isso aconteceu com o salmista no Salmo 32, versículo 2 ao 5, quando ele sabia que ele estava sofrendo porque ele havia pecado. Então ele estava passando por uma consequência do seu erro, né? Então, quer dizer, aquilo estava ali na consciência dele, ele sabia o porquê que ele estava passando aquilo, né? Então, essa é a voz da nossa consciência. É quando você tem condições de discernir aquilo que está te acontecendo a você ou a outra pessoa. E o livre-arbítrio, irmãos, o livre-arbítrio tem a ver com a nossa alma, né? Como eu falei, a nossa alma que vai decidir se nós somos mais naturais ou espirituais. Só que o nosso livre-arbítrio é a nossa capacidade de escolher, de decidir, de optar. Só que nós somos responsáveis por essa capacidade diante de Deus. Sim, porque como eu falei, a alma que vai decidir o que vai reinar, né? E se a alma é você, é sua personalidade, é você que vai decidir, né? E ali a gente vê várias pessoas que decidiram, que optaram a não servir a Deus, como o rei Saul, o rei Acabe, né? A gente pode ver lá no Velho Testamento, a gente pode ver Saul, Acabe e tantos outros, né? Agora, já no Novo Testamento, nós também podemos falar dos fariseus, que os fariseus não acreditaram em Jesus. Nós podemos ver a parábola do rico e do Lázaro, que o rico, ele não foi parar no inferno porque ele era rico, mas sim porque ele não acreditava em Deus, ele acreditava nas riquezas que ele tinha, ele não ajudava ninguém, ele acreditava nele mesmo, né? E nas coisas que ele tinha. Já o Lázaro, que sofreu a sua vida, né? Sendo um mendigo, mas ele passou a sua vida acreditando em Deus. E quando ele morreu, ele teve a recompensa por acreditar em Deus em meio às dificuldades, né? Porque o próprio nome Lázaro quer dizer Deus ajuda, né? Então, ele acreditava na ajuda de Deus. Então, a nossa alma é a nossa personalidade e o nosso espírito é o que nos liga com o mundo espiritual.
Se você gostou, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva e deixe seu comentário. Aliás, você tem curiosidade em saber sobre a origem da alma? Existe estudo sobre isso. Se você tem, deixe aqui os seus comentários e se tiver aí 20 comentários falando o que quer saber, eu vou trazer isso para você, tá bom? Deus te abençoe, a paz.